1 Reis 18:30. Diz assim a palavra do Senhor. É página 320 da Bíblia já, 390 da Bíblia já, tá bom? Diz assim, olha. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Vamos ler todos juntos? Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Você pode sentar, Deus abençoe a tua vida. O tema da mensagem hoje é: nunca é tarde demais para Deus agir. Vamos ver isso? Nunca é tarde demais para Deus agir. Irmãos, é interessante que eu estava meditando essa semana e me veio muito a questão aqui desse texto aqui da palavra do Senhor, de Elias com os profetas de Baal, e me chamou a atenção toda essa história. Eu até fiz um esboço aqui, irmãos, eu confesso, se eu for pregar esse esboço aqui, vocês vão sair daqui hoje tarde, mas eu não vou, eu vou ficar mais dentro do que Deus tem falado comigo hoje e não vou usar tudo isso aqui não, fica tranquilo, tá? Vocês também não estão vendo, então não, fica na paz, amém? Olha, irmãos, Elias disse o seguinte, a palavra do Senhor diz que Elias, vamos contar um pouquinho da história de Elias. O profeta Elias, ele profetizou ali, na época da Jezabel, né? Que ela casou com Puxa, me deu branco agora o nome do cara. Com Acabe, com o rei Acabe. E aí, quem foi Jezabel e quem foi Acabe? Acabe foi um mau rei, né? Que não fez coisas boas para o Senhor. E ele casou com uma mulher, Jezabel, tida assim como uma serva do Deus de Baal. Uma mulher, como diz a turma assim, bem, fazendo uma expressão bem tranquila, ela era do inferno. Casou com a mulher do inferno, do mal. Jezabel era do mal, uma pessoa do mal. Ela era uma líder, ela era alguém que pregava sobre esse Deus, Baal. E Baal vem de uma etimologia de deuses, que são os Balaíns, ou Baal, Peor, Baal e outros tipos de Baal, que significa deuses da fertilidade. E diante dessa situação, esse Acabe, rei mau, casando com essa mulher não boa, né? Como dizem vocês, do mal, levou o povo de Deus para o mal. Quem é do mal leva as pessoas para o mal, não é verdade? Levou o povo de Deus para o mal. E aí está lá no meio, Elias está no meio dessa situação. E Elias, então, Deus começa a usar Elias. E a primeira vez que Deus usou Elias ali, no capítulo 17, Deus fala para Elias: você vai profetizar, mas na hora que você profetizar sobre o que está acontecendo aqui na minha nação, no povo aqui de Israel, você vai profetizar e você vai fugir. Se você pode ler 17 ao 19, você vê que ele profetiza e ele foge. Mas o Senhor fala para ele: olha, você vai lá perto do Jordão, e lá quando você estiver no Jordão, você vai ter água, e eu vou te mandar ali uns corvos, uns urubus, para cuidar de você. Corvo é urubu, né? Urubu mais bonzinho, mas é um urubu. E vai cuidar de você. E ele vai levar para você carne e pão de manhã e à tarde. Olha a história desse profeta. E ele fica ali por um tempo. Depois a situação dele melhora um pouquinho. E não é mais os urubus, os corvos que cuidavam dele. Mas então, no próprio princípio, capítulo 17, ele é cuidado por uma viúva. Uma viúva rica, não, uma viúva que não tinha dinheiro. Quando ele chega lá para a viúva e fala, ele pede para ela um pouco de pão, um pouco de bolo para comer. Ela fala assim: olha, o que eu tenho aqui, eu vou fazer, eu vou comer, porque depois que acabar vai morrer eu e meu filho. E Deus fala para ele: quem vai sustentar você? Essa mulher, essa viúva. E ali ele continua. A Bíblia fala, a história diz que por volta de 3 anos aproximadamente, ele foge ali de Acabe, ele foge da situação ali do reinado. Ele está profetizando meio escondido, porque ele temia, e Deus falou para ele: se esconde, corre. Ele correu e 3 anos ele ficou meio escondido. Ele não sabia se no meio do povo de Deus, quantas pessoas estavam com Deus e não estavam com Deus. Ele talvez assim pensasse que estivesse sozinho ali em meio de toda aquela situação. E daqui a pouco, irmãos, nós vemos então que chega no capítulo 19, e Deus fala para ele, e ele vê toda aquela situação do povo de Israel, e ele se levanta então
diante do povo, diante dos profetas de Baal, e ele então faz um desafio. Os irmãos conhecem esse desafio. Eles falam assim: olha, o negócio é o seguinte, nós vamos fazer um altar aqui, e nós vamos clamar, vocês clamam ao Deus de Baal, vocês podem fazer primeiro, vocês podem ser os primeiros. Baal, ali havia 250 profetas de Baal naquele período ali, juntos, e Elias estava sozinho como profeta, o único profeta ali do período, profetizando a respeito do reino, a respeito do que Deus estava fazendo. E ele então vê toda aquela situação, e Deus fala para Elias o seguinte: Elias, olha, Elias fala para o povo, para os profetas de Baal: vocês vão fazer um altar, e vocês vão clamar a Baal, e o Deus que responder com fogo, esse vai vencer. Esse é o Deus eterno, esse é o Deus verdadeiro, esse é o Deus que vai cumprir, esse é o Deus que nós podemos servir. E os profetas de Baal concordaram com aquela boa, legal, vamos fazer isso. E a Bíblia diz que os profetas de Baal, os irmãos sabem, vai lá, faz o altar, começa a profetizar, passaram ali pelo menos um dia inteiro profetizando, se rasgando, se machucando, e Baal não respondeu nada. Baal não respondeu para os profetas ali de Baal. E aí chega uma hora, Elias fala assim: olha, então tá bom, Baal não respondeu, agora chega. E aí vai então Elias, o profeta de Deus, e fala assim: olha, vamos restaurar o altar, vamos lavar, vamos mandar água. Água significa a palavra. Onde a palavra de Deus passa, a palavra de Deus limpa, irmãos. Onde Deus ministra a palavra sobre nós, Deus vai trazendo limpeza de entendimento, de coração. E ele começa então, joga várias águas, a água é passada ali sobre o rego do altar. Ele pega as 12 pedras, identificando ali o povo de Israel, a restauração da história do povo de Israel. É levantado ali as 12 pedras, e ele restaura o altar, e ele então vai clamar ao Deus vivo. E os irmãos sabem que quando Elias então clama ao Deus vivo, vem fogo do céu, e todos os profetas de Baal são destruídos. Ou seja, o fogo lambe toda aquela situação, e Deus então traz agora um novo tempo, um tempo da purificação, o tempo do novo, o tempo do que Deus tem para realizar sobre Israel. Irmãos, o que tem a ver essa história de nós sabendo que Deus é um Deus tão poderoso, conhecendo essa história, e até lendo assim, a gente entende que isso é algo tão bom, tão gostoso. Mas eu confesso para os irmãos que eu não queria estar na pele de Elias. Você queria? Desafiar 250 profetas do mal, né? Toda uma nação, e dizer assim: olha, vem cá, que Deus vai operar um milagre. Que ousadia de Elias. E ao mesmo tempo ele põe a sua cabeça a prêmio, porque ele ouviu uma voz de Deus, porque Deus havia levantado, porque havia um desafio na sua vida, no seu ministério e no chamado do povo de Deus para aquela situação e para aquela história. Mas a Bíblia diz que ele manda, o Senhor faz isso, e a coisa acontece tão tremenda e de forma tão poderosa. E Deus fala para Elias o seguinte: olha, para todo Israel, nunca é tarde demais para Deus agir. Eu creio que a palavra mais estudando assim, esse tempo aqui de Elias, foi muito forte essa palavra, dizendo assim para Elias: olha, do profeta de Deus, para aquele que ouvia a voz de Deus, nunca é tarde demais para Deus agir. Eu queria hoje que nós conversássemos sobre essa situação hoje, sobre esse tema, sobre essa frase de Deus. Eu ia falar sobre fogo, mas vou falar sobre isso hoje, em nome de Jesus. Nunca é tarde demais para Deus agir. A Bíblia diz que Deus não chega atrasado. Tem um cântico até que os irmãos cantam, né? Que Deus não chega atrasado. Faz tempo que a gente não canta. Deus não chega atrasado, né? Os irmãos estão agora, começou as Olimpíadas. Eu espero que ninguém esteja matando Pokémon no culto, hein? Senão eu vou matar você. Fique esperto. Misericórdia, eu estou te matando Pokémon. Até se eu pegar alguém matando Pokémon aqui no culto, eu vou pegar, hein? Vou tomar o celular. Eu vejo, hein? Matando Pokémon. Misericórdia, né? Eu vou pegar. Hoje parentes, né? Estava lá em casa, eu vi lá na praça. Acho que apareceu os Pokémon do inferno e tinha os pessoal lá com o celular. Então, se alguém matar Pokémon no culto, eu vou tomar o celular, hein? E não devolvo. Se for ainda um iPhone, assim, né? Fica para nós, né, pastor? Uma coisa assim, um Galaxy 7, assim, aí piorou.
que eu não devolvo mesmo. Mas então não mata Pokémon no culto não, tá bom, irmão? Presta atenção aqui. É perigoso, o cara tá lá, Pokémon, pastor, pum. Eu te mato você, irmão, só de raiva. Então, desliga o teu celular, deixa o Pokémon lá, né? Presta atenção na palavra. Queridos, então, nunca é tarde demais para Deus agir. E o que Deus estava falando muito forte comigo agora ali sentado, é que muitas vezes, irmãos, a gente se distancia das coisas de Deus. A gente se desanima do que Deus tem para fazer nas nossas vidas. A gente começa, às vezes, uma linda história, uma disposição tão boa em Deus. A gente começa com tanta alegria, a gente olha para tantas coisas que acontecem, mas muitas vezes, irmãos, a gente parece o Elias fugitivo. A gente fala, sabe, não gosta de uma coisa? Eu vou ser o crente o cristão que busca Deus, que entende o que Deus tem, mas que não vou ficar me expondo muito como pessoa. Eu não quero, eu vou buscar Deus, eu vou para a igreja, mas eu não quero saber de estar me envolvendo com as coisas do ministério. Eu vou buscar Deus, mas eu vou ficar meio na minha, porque toda vez que eu me envolvo, eu me machuco. Toda vez que eu quero fazer algo para Deus, eu sofro um tipo de decepção. E nós começamos muitas vezes, irmãos, nos desanimar e parar. Ou muitas vezes nós entramos numa situação e passamos por alguns tipos de problemas e situações, e quando a gente chega naquela situação, a gente fala assim, olha, tá vendo? Mais uma vez estou com o mesmo problema, mais uma vez estou passando pela mesma situação, mais uma vez estou passando pela mesma dificuldade, mais uma vez estou desempregado, mais uma vez estou enfermo, mais uma vez estou triste, mais uma vez fizeram isso que eu não gostei, mais uma vez estou na mesma situação. E aí a gente fica pensando, se eu sirvo a Deus, se eu amo ao Senhor, por que sempre eu estou passando pelos mesmos tipos de problemas, dos mesmos tempos de dificuldades e pelas mesmas situações, muitas vezes que estão me rodeando? Parece que às vezes eu entro numa situação que, puxa, minha vida mudou, mas daqui a pouco acontece alguma coisa, às vezes até não muito boa, ou até às vezes decepcionante, e dá a impressão que eu caminhei 1 quilômetro e voltei 10 para trás. É interessante que muitas pessoas se programam para fazer tantas situações e tantas coisas, e buscam tantas coisas nesse mundo. E aí eu estava no velório dessa semana da tua tia, né? Da tia do Vitor, e o teu irmão falou um negócio muito legal. Os pastores estavam gravando o que ele falou. Se você ouviu o que o Wagner falou, ele falou o seguinte, falou, olha, é interessante, e eu até peguei um gancho depois dessa palavra, a palavra era mais em cima, e aproveitei o gancho que o Wagner tinha comentado, pastor Wagner. Ele disse o seguinte, olha, nós nascemos, crescemos, nos preparamos para nos formar, formamos uma família, lutamos para formar uma família, lutamos para conquistar algumas coisas nesse mundo, lutamos para possuir alguns bens, depois planejamos ter um tempo de descanso, e muitas vezes quando a gente acha que está descansando, a gente vai para a glória, Deus nos recolhe. E nós fizemos um propósito, um planejamento, mas esse planejamento durou para quanto tempo? É para 60, 70, 80, 90 anos? Ninguém sabe, mas muitas vezes esse planejamento nos leva a uma situação que no final da história, nós não conquistamos, às vezes, aquilo que tanto nós queríamos conquistar de excelência na vida, porque falta algo tão sublime, tão excelente, que é entender os propósitos de Deus na nossa vida. Planejamos a vida, está certo, planejar a vida faz parte, planejar a vida, mas Deus olha para nós e fala assim, eu tenho um propósito muito maior na tua vida, e nós não entendemos o propósito, e nós nos decepcionamos conosco mesmo, e até com aquilo que muitas vezes Deus tem para realizar muito além do que nós podemos pensar, pedir e imaginar. Irmãos, e é mais ou menos essa história do povo de Israel, diante de toda aquela situação, diante dos profetas, diante de um Deus estranho, diante de um altar destruído, diante de uma situação tão difícil. Mas o Senhor fala então ali para Elias, Elias ora, o fogo vem, e quando o fogo vem, irmãos, a história de Israel muda. É interessante que a Bíblia fala sobre a situação de fogo.
algumas vezes ela fala aqui com Elias, ela fala com Moisés no deserto, né? Quando a coluna de fogo acompanha o povo de Israel à noite e aquece, né? Ela fala com Moisés no Sinai, quando a sarça vem sobre o Monte Sinai e vem as tábuas ali, a lei de Deus sobre Moisés no fogo do Sinai. É interessante que Deus vai falando algumas coisas sobre o fogo, mas quando a Bíblia fala sobre a questão do fogo que vem do altar de Deus, não é um fogo que destrói, mas é um fogo que purifica as nossas vidas. E a Bíblia também vai falando sobre a questão do fogo. João Batista fala assim: olha, eu batizo com água, mas vai virar aquele Jesus Cristo que batizará com água e com o Espírito Santo e com fogo. E aí eu falo assim, você vai responder para mim: ué, eu fui batizado nas águas, mas que batismo de fogo é esse? E aí o batismo de fogo significa mudanças que Deus tem para realizar nas nossas vidas. Não significa ser queimado, mas significa ser transformado em Deus. Ser transformado naquilo que Deus tem para as nossas vidas. E Jesus foi o Senhor que nos mudou e tem feito isso na nossa vida, né? E nós vemos, irmãos, quando Deus vai falando e Deus vai trabalhando com toda a igreja, e aí nós chegamos no Pentecoste, né? E chega no Pentecoste, você vai ver lá em Atos dos Apóstolos, quando a igreja também recebe o Pentecoste. E a Bíblia diz que ali também veio línguas como línguas de fogo sobre o povo de Deus, porque havia um novo tempo também, havia uma situação de renovo. Toda vez que a Bíblia trabalha com fogo, ela está dizendo assim: olha, há um novo tempo, um tempo de purificação, um tempo de renovo, um tempo de bênção sobre as nossas vidas. E a Bíblia fala sobre a questão do fogo, como a glória de Deus agindo sobre cada um de nós. Irmãos, e a Bíblia diz que quando o fogo do Senhor vem sobre nós, os milagres do Senhor acontecem nas nossas vidas. Eu estava pensando essa semana, diante do congresso que tivemos semana passada, foi uma grande bênção dessa semana, vendo tudo que Deus está fazendo e realizando. Eu falei: Deus, eu estou entendendo que um avivamento está chegando nas nossas vidas, está se transformando, está agindo, está acontecendo sobre a igreja do Senhor Jesus. E é tão importante, tão gostoso ver que avivamento, ele é muito mais do que um barulho. Ele traz mudanças de caráter, de vida. Ele começa a nos impactar e dá-nos um desejo muito grande por servir a Deus em espírito e em verdade. Irmãos, é interessante como a Bíblia diz que quando a glória de Deus veio sobre Moisés, e Moisés chega diante do povo para trazer a lei, diz que a glória do Senhor resplandecia sobre o seu rosto. O povo via a glória de Deus sobre Moisés, mas Moisés não via a glória de Deus sobre o seu rosto, porque a glória de Deus refletia na vida de Moisés. Nós estávamos uma vez numa vigília na casa da Daisy, e lá no sítio, e eu estava, a gente fazia no bambuzal lá embaixo, era tudo escuro, a gente, sempre Deus se manifestava ali, vinha aqueles gravetos, acendia, era bem legal. E eu estava ali naquela vigília, orando, eu falei para o Senhor assim, puxa Senhor, só podia vir aqui, né? E me tocar, e marcar, falar alguma coisa comigo. O povo está tão feliz. Aquele dia eu estava meio chateado ali, sentei no escuro, num canto, e fiquei lá orando. Puxa Senhor, eu queria tanto ser impactado pelo Senhor. O povo aqui está num mover, falando em línguas. Eu estou aqui, Senhor, orando, buscando o Senhor. E daqui a pouco, eu lembro que o pastor Reinaldo veio e ficou assim, perto de mim, porque vinha uma luz, e essa luz pegava bem na minha testa, assim, e eles falavam assim: você brilhava, pastor, mas eu não via, eu não conseguia ver. E eu tentei sair do lugar e ela me acompanhava. As pessoas falavam: você brilhou, mas eu não vi. E aí Deus falou assim para mim, assim: mas isso é para você ver, que a minha glória está nesse lugar, e que eu estou te abençoando. Você não está vendo, mas o povo está vendo. Porque você tem que entender que a glória é do Senhor, e o Senhor é que faz a obra, e o Senhor que está realizando. Isso é para você entender e não ser incrédulo. Eu estou aqui nesse lugar. E quando Deus fez isso naquele dia, eu lembro que eu levantei, eu lembro que eu olhei, eu lembro que eu vi uns anjos tão grandes. Eu lembro que o pastor Murilo estava comigo, ele falou assim: cadê, pastor? Eu falei: os anjos estão aqui. Ele falou: não estou vendo. Eu falei: estava assim, tão grande. E aí eu entendi que algumas coisas Deus estava mostrando para mim, dizendo assim: olha, há um tempo de Deus, há um chamado de Deus. Você quer ver as coisas com os olhos humanos, mas eu quero te mostrar as coisas
como espirituais da tua vida, e você precisa entender que existe um reino espiritual muito maior do que os humanos que você está entendendo enxergar. E aí naquele dia foi algo muito forte na minha vida. Eu lembro que eu pude entender que Deus é o Deus que se manifesta em glória. Irmãos, é tão tremendo quando Elias se levanta para clamar e o fogo desce, porque houve um tempo ali de purificação, um tempo de cura, um tempo de libertação, um tempo de milagre. E Elias viu que ele não estava sozinho. Muitas pessoas no povo não estavam se dobrando aos Baalaíns, aos Baais, a situação da idolatria, mas estava se dobrando ao Deus eterno, vivo e verdadeiro, a um Deus que tudo pode realizar, a um Deus que faz as coisas sobrenaturais se tornarem, se materializarem, e fala assim: isso é um milagre na tua vida, isso é um milagre que eu tenho para operar sobre você. Eu fiquei pensando, diante desse mundo de crise e tudo, e Deus talvez se levantar e dizer assim para você: olha, você vai ser sustentado por uns corvos, eu vou te mandar uns urubu na tua casa, ele vai te mandar uns alimentos de manhã à tarde. O que você falaria para Deus? Você está louco? Mandar urubu para me sustentar? Deus, não, mas foi isso que Deus fez com o profeta. Daqui a pouco Deus promove ele e fala: agora quem vai te sustentar é uma viúva. E você chega lá e fala: não, Deus vai me levar para uma viúva, essa viúva é rica. E Deus fala: só que essa viúva não tem dinheiro, ela não tem nada, mas ela vai ser a pessoa que vai sustentar a tua vida. E Deus abençoa a viúva e abençoa o profeta de Deus. E Deus fala para ele assim: olha, agora você se levanta e vai e destrói toda a idolatria que está acompanhando o meu povo. Irmãos, alguns passos nós precisamos entender nessa questão da palavra de Deus. Deus chama as nossas vidas, primeiramente, para que a gente se dobre a Ele e reverencie Ele como Senhor e Salvador na nossa vida. Que saiba que Ele é um Deus soberano e que Ele age em meio a situações mais absurdas e impossíveis. Deus é o Deus do impossível. Em segundo lugar, que Deus usa as coisas mais loucas desse mundo para que você possa ser grandemente abençoado. Que em terceiro lugar, Deus busca na tua vida e na minha vida, em nós, o espírito de santidade, o espírito de entrega, o espírito de dizer assim: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu me coloco nas tuas mãos para fazer a tua obra, Senhor. Ainda, Senhor, que a minha cabeça vá a prêmio, Senhor, eu vou continuar sendo fiel ao Senhor. Foi exatamente isso que Elias fez. Ele pôs a cabeça a prêmio, mas Deus se manifestou em glória através do seu servo. Que Deus iria operar, talvez ele não tivesse dúvida, mas que ele sairia vivo daquela situação, com certeza ele não sabia. Mas logo depois de Deus fazer isso, e aí a Jezabel fica brava, e Elias foge de novo com medo da mulher do inferno, da Jezabel. E ele corre de novo. E aí você fala assim: mas pastor, um homem que Deus usou com tanto poder ficou com medo. E aí Deus nos mostra que nós, sendo falhos e imperfeitos, Deus continua sendo Deus na nossa vida. Nós até muitas vezes decepcionando aquilo que Deus tem realizado em nós. Deus continua sendo Deus na nossa vida. E que nunca é tarde demais para Deus agir na tua vida. Nunca é tarde para Deus fazer algo novo na tua vida. Nunca é tarde para Deus realizar coisas poderosas. Estava falando com a Zezé ontem, achei interessante. O Zinho estava no hospital, liguei para ele, eu orei com ele e tal. E aí ela falou assim, que o médico falou assim para o Zinho assim: o médico falou: doutor, Zinho, você está com o Aldemar, né? Acho que não chama ele de Zinho, que não sabe quem chama Zinho. Você está com câncer na medula, não é isso? Aí ele falou assim, aí o médico falou com todo jeito, ele falou assim: é mais um, doutor, só mais um. Aí o médico assustou. Ele falou: quem já teve 6, um a mais, um a menos. Aí eu fiquei pensando: quem já teve 6, um a mais, um a menos? Eu falei: esse cara é doido, né?
Você falaria isso? Quem já teve 6, um a mais, um a menos? Mas aí eu fiquei pensando. E aí ele falou assim para mim, eu estava conversando com ele falou, pastor, a minha vida está na mão de Deus. Então, e aí eu entendi. O que era mais importante para ele? Não era o diagnóstico do médico, mas era aonde a vida dele estava em Deus. Minha vida está na mão de Deus, pastor. Tranquilo. E aí eu fiquei pensando sobre a questão, né, olhando para o irmãozinho, assim, de quietinho aí, mais um exemplo de fé, assim, a minha vida está nas mãos de Deus. Porque o dia que o médico falou para mim que eu estava com câncer, irmãos, minha perna balançou até eu quase que não conseguia dirigir. Então, talvez você fale para mim, glória a Deus, Deus é fiel. Pega esse diagnóstico e ouve você, não é, Oxê? É mole? A tua perna balança, você fala, fiquei branco. Cheguei em casa e falei, o que foi? Saí do médico, cheguei em casa ainda branco. Você só entende uma coisa quando você passa por aquela coisa. Então eu sei quando o médico fala para você, você está com tal coisa, você toma um impacto, e aí, eu não sei se eu falei igualzinho, uma a mais, uma a menos. Acho que não. Eu acho que eu não falaria isso. Mas Deus continua sendo Deus de qualquer forma, de qualquer maneira. Deus continua sendo Deus, porque Deus é Deus. Simplesmente porque Deus é Deus. Simplesmente porque Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porque Deus é um Deus que opera milagres. Porque Deus é um Deus que opera salvação. Porque Deus é um Deus que se manifesta em glória. Nunca é tarde demais para Deus agir na tua vida e na minha vida. Irmãos, é interessante que a gente fica preocupado com tantas coisas. E Deus é um Deus que se manifesta em meio às situações mais diferentes na nossa vida, né? Saiba de uma coisa, eu não sei quanto tempo você está escondido de Deus, mas eu queria que hoje você saísse da tua cova, que você se levantasse, não importa quantos profetas do mal tentou te levar, não importa quantas pessoas te falaram palavras tão terríveis, Deus hoje te levanta, meu irmão, para você pedir fogo do céu sobre a tua vida, para que uma mudança aconteça no sobrenatural. Pessoal do louvor, por favor. Nós vamos orar agora em nome de Jesus. Nunca é tarde demais para Deus agir. Nunca é tarde demais para Deus operar coisas sobrenaturais. Nunca é tarde demais para Deus fazer coisas surpreendentes. Nunca é tarde demais para Deus mandar o alimento da manhã e da tarde. Não importa como, irmãos, mas Ele manda. Não importa de que transporte, irmãos, mas Deus manda. Não importa que Deus manda. Importa que Deus faz. Importa que Deus realiza. Importa que Deus é capaz de realizar coisas sobrenaturais na nossa vida. Sabe, quando nós tivemos o congresso semana passada, eu fiquei pensando, eu falei, nossa, Senhor, vou confessar para vocês, foi uma grande bênção, mas eu fiquei preocupado. Com o pastor tem toda uma sistemática, pessoas, o irmão aqui ministrando, e eu falei, meu Deus do céu, né? Falei, segunda-feira, o que eu vou fazer? Será que vai cobrir essas despesas todas? Não fizemos inscrição, ninguém pagou com grana, irmãos. Falei, e Senhor? E aí chegou no final de semana, irmãos, Deus mandou exatamente o que era necessário para aquela semana, para pagar, para dar oferta, para abençoar o profeta de Deus, Deus mandou o que era necessário. E eu fiquei surpreendido porque a igreja foi abençoada, não teve uma inscrição, não teve uma campanha, simplesmente teve um mover de Deus sobre a igreja. E o sobrenatural aconteceu. O sobrenatural aconteceu. E aí Deus falou para mim, por que você ficou tão preocupado se ia dar tudo certo? Se tudo que eu fiz foi para o meu povo, para a tua igreja, e eu que cuido da igreja. E eu sou o Deus que faz as coisas mais surpreendentes.
E aí na segunda a gente pode abençoar a vida do pastor Ineu, porque ele note que ele vive disso. Pode ser bênção na vida dele, pode suprir as necessidades e dizer assim: glória a Deus, muito mais do que isso, a igreja do Senhor foi abençoada. Amém? Muito mais do que isso, o povo de Deus saiu cheio da unção e da graça do Senhor. Muito mais do que isso, tivemos uma semana de vitória em nome do Senhor Jesus. Muito mais do que isso, Deus nos surpreendeu com poder e com graça. Abaixe tua cabeça em nome de Jesus, feche teus olhos. Nunca é tarde demais para Deus agir. O que você está esperando de Deus, em Deus? Sabe, irmãos, às vezes a pessoa mulher não fica grávida e fala assim: agora passou meus dias, não vou, agora que eu já estou com os 40, com os 35, já foi, agora Deus não vai mais operar milagre. Não funciona assim. Pastor, eu não casei, se eu não casei até os 30, agora depois dos 30 não casa mais. Funciona assim. Eu conheço gente solteira que casou com 60 anos, mais de 60 anos. Então não funciona assim. Né, Sal? Não funciona assim, né? Funciona assim. Funciona desse jeito. Deus faz coisas surpreendentes. Nunca é tarde demais para o novo de Deus acontecer na tua vida. Nunca é tarde demais.